Hora de pausa aqui no Expresso CNN, né, Caio? Isso aí, daqui a pouco tem o grande debate, os debatedores já apostos aqui, ansiosos para este debate de hoje. Ansiosos é por conta dele, mas vamos lá. Daqui a pouquinho, até já. 7 integrantes da Lava Jato em São Paulo pediram demissão conjunta da Força Tarefa. Eles alegaram incompatibilidade com a atuação da chefe do núcleo, a Viviane de Oliveira Martinez. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que a renúncia dos procuradores é uma questão interna. O tema de hoje é: após a saída de Deltan Dallagnol da Força Tarefa de Curitiba e as demissões em São Paulo, a Lava Jato acabou? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Gisele Soares, advogada, doutoranda da Sorbonne, que está fazendo hora extra na firma. Boa noite, bem-vinda, Gisele. Boa noite, obrigada. Obrigada a você. Quem começa hoje é você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda de volta. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Dois fatos absolutamente distintos chamaram a atenção para a Operação Lava Jato nos últimos dias. Gisele, suas primeiras considerações, então, por favor. Eu concordo com o Bruno, não, a Lava Jato ainda não acabou, mas certamente ela está na sua fase final, sim. Essas operações investigatórias que são sucedidas por processos criminais e ainda que com muitos desdobramentos, elas chegam e elas devem chegar a um fim. Cada operação investiga o cometimento de determinados fatos por determinadas pessoas, suportados por determinadas provas. E esse conjunto de agentes, de fatos e de provas é que é levado a julgamento pelo Poder Judiciário. Cada uma dessas operações de investigação pode dar ensejo a outros procedimentos decorrentes de fatos acessórios ou de pessoas e provas correlatas àquele procedimento inicial, como brilhantemente expôs o Bruno agora há pouco. Infelizmente, essa cadeia aparentemente interminável de operações, nomeadas inclusive pelo Bruno, de processos de corruptos, ela só acontece porque o Brasil foi vítima de décadas de corrupção que vem sendo descobertas pelas operações. A Lava Jato foi precedida de outras operações de combate à corrupção importantíssimas, como o Mensalão, o Petrolão, e já vem sendo sucedida também por outras operações igualmente relevantes que seguem descobrindo práticas de corrupção. Basta olharmos, por exemplo, para a situação atual do Rio de Janeiro. O governador está afastado por suspeita de corrupção. O vice-governador e os deputados estaduais estão envolvidos em diversas investigações. O prefeito da cidade sofreu um pedido de impeachment. A operação que afastou o governo estadual do Rio de Janeiro foi chamada de tris in idem. Tris in idem, por quê? Porque o atual governador imitou o mesmo esquema de corrupção dos governadores anteriores, do Pezão e do Cabral. O que não pode acabar no Brasil é o combate incessante às práticas de corrupção. Nós não podemos permitir o arrefecimento das investigações, das operações de busca e apreensão e mesmo de prisões, que são necessárias para a apuração de atos delituosos e dos seus autores. Se, depois de todas essas condenações, surgiu o Covidão, ou seja, desvios de verbas destinadas à saúde em pleno período de pandemia, imagine se não estivéssemos nessa luta diária contra a corrupção. O apoio da população à Operação Lava Jato se transformou verdadeiramente num grito por probidade, por honestidade, por conduta moral e proba dos políticos, dos empresários, enfim, de todos os brasileiros. O ofício de pedido de desligamento dos procuradores de São Paulo e também a saída do procurador Deltan Dallagnol da coordenação da Força Tarefa são, infelizmente, sinais muito ruins, comemorados somente por aqueles que querem a volta da bandalheira, a volta da desordem e dos esquemas fraudulentos. Quem deseja um país livre de corrupção, livre de corruptos, deve seguir apoiando as operações e, principalmente, as instituições brasileiras de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.
O Ministério Público desempenha um papel de fundamental importância na condução das ações penais contra criminosos e desenvolveu ao longo desses anos um conhecimento muito aprofundado das variadas e criativas formas de cometimento de fraudes e ilícitos. Por isso mesmo, é fundamental que o Ministério Público resolva essas disputas, esses problemas políticos internos que vêm atrapalhando a instituição de se desincumbir das suas funções principais, que são o combate à corrupção. O Brasil está em transformação, com propostas de economia liberal em curso e também com intolerância a qualquer forma de desvio público, de dinheiro público para enriquecimento ilícito. Só um Ministério Público uno, indivisível e coeso, com o apoio às forças-tarefa, é que poderá possibilitar alguma chance de sucesso nessa nossa luta à corrupção. A Lava Jato acabou? Não. A Lava Jato poderá acabar pela conclusão das operações e investigações que deram origem à operação? Sim. Mas isso não significa, em absoluto, que a corrupção irá voltar. Isso nós não podemos permitir de jeito nenhum. Vamos então para o debate. Bruno e Gisele, por favor. Gisele, eu concordo com você em grande parte. Eu acho que a gente está bastante alinhado aqui. Pois é, Bruno. Precisamos fazer uma separação, que você fez muito bem, entre operações e processos. Então, as operações de investigação, realmente, elas servem para isso, para ir aprofundando, ir desvendando aquele novelo e ir apurando quais são as pessoas, quais são os fatos que ligam aquelas pessoas a condutas eventualmente criminosas e apurar as provas para cada um desses fatos ligando esses agentes. A questão das operações, elas se desenvolvem de forma mais longa e realmente são sucedidas por outras, porque há um fio conector ali que dificilmente se rompe, a não ser que conseguíssemos realmente atingir um ponto em que não houvesse mais a corrupção. Então, aí estariam encerradas essas operações. Agora, os processos, eles precisam, sim, ter um começo, um meio e um fim. O processo não é um fim em si mesmo. O processo tem como desiderato, como função, levar aquela situação de confusão, enfim, aquela situação em que há uma investigação para que haja, depois de garantidas todas a ampla defesa e o contraditório, para que haja uma conclusão, para que haja uma condenação, ou seja, que o Estado dê uma resposta à sociedade de qual é aquela situação na avaliação do Estado e como será a solução daquele problema, com prisão, com tornozeleiras eletrônicas, com prisões domiciliares, com absolvições também, com muitas vezes anulações, porque no curso daquele processo não houve o cuidado com o devido processo legal, então há nulidade de alguns atos ou de todos. Então, os processos sim, eles precisam se encerrar. E é justamente aí que reside a grande dificuldade. Qual é o limite desta conexão para que, então, um processo tenha desdobramento em outros e qual é o limite dessa conexão para que uma operação tenha desdobramento em outras? E esse foi um dos pontos que foi levantado justamente nesse ofício e foi um dos fundamentos usados pelos procuradores aqui de São Paulo para, então, pedirem o seu desligamento. A discussão deles com a procuradora é justamente essa. Ela, na sua alegação, na sua visão, na sua interpretação, não vê conexões que foram sim vistas e que foram usadas pelos procuradores para então dar fundamento para oferecimento das denúncias e para então o desenvolvimento desses processos penais. Vou pegar um gancho nessa fala, Gisele, para falar sobre duas coisas. O primeiro, eu acho que eu já excedi meu tempo, eu continuo depois, passo para a Gisele. Se quiser, pode continuar. Eu ia, inclusive, aproveitar para acrescentar mais um dado importante. Acho que não só a dificuldade por conta da subjetividade dessa conexão dos fatos, mas também aí uma discordância minha com você, Bruno, com relação às pessoas. Você colocou na sua fala inicial que entende que não há essa ligação ou que são situações distintas e que devem ser analisadas de formas distintas, o desligamento dos procuradores de São Paulo e até a sua própria atuação, colocada por você como mais discreta, com a atuação da Força Tarefa lá de Curitiba, que vinha sendo coordenada pelo procurador Deltan Dallagnol. Diz a Constituição
que o Ministério Público é uno e indivisível. Então, todas essas divisões em competências estadual e federal e também essas divisões internas de organização, de forças-tarefas, tudo isso também, como usando o seu exemplo, é uma facilitação para uma organização interna. Mas, na medida em que é uno e indivisível, então todos os procuradores têm a mesma competência. E aí, justamente a dificuldade de tornar uníssona essa interpretação quando há um grupo que interpreta a conexão de uma certa maneira, então, no seu exemplo, entenderia haver sim uma ligação de fatos ou concordaria em investigar, sim, essa possível ligação de fatos desses crimes, se eles estariam ou não conectados, e uma outra, e a procuradora que então vem entendendo e vem extinguindo, e no ofício deles, que eu concordo com você, um texto muito bem redigido, mas com um conteúdo bastante grave, com um conteúdo que deve sim ser levado em consideração pela Corregedoria, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, para que sejam apurados os fatos que foram colocados. Então, a dificuldade é tanto na conexão dos fatos, como também na identificação dessa disputa de competências, já que o Ministério Público é uno e indivisível e todos gozam dessa mesma prerrogativa, dessa mesma competência. Gisele, é uma pena que o debate hoje não tem 1 hora, porque a gente teria muito assunto para falar aqui. Mas o fato é que a circunstância de o Ministério Público ser uno e indivisível não quer dizer que ele não tenha organização. Desculpa, Mona Lisa, eu me excedi um pouquinho. Tudo bem. Não, 1 minuto antes dos argumentos finais para você, Gisele, 1 minuto, e aí a gente vai para os argumentos finais. Então, vou usar o meu minuto para fazer uma provocação. Como é que a gente faz com o princípio da isonomia? Veja, nós temos que garantir para todos os brasileiros e para todos os jurisdicionados e para todos os acusados que sejam acusados da mesma maneira, que sejam acusados sob os mesmos critérios. Se nós temos promotores que, apesar dos critérios, têm interpretações tão díspares e tão diferentes, é aí que está o grande problema. Esse é o desafio. Então, é preciso que haja critérios suficientes para limitar essa subjetividade, para que todo aquele que está sendo acusado, todo jurisdicionado, que ele tenha garantida não só decisões isonômicas, então a pessoa acusada em São Paulo, a pessoa acusada em Curitiba, a pessoa acusada no Nordeste, ela tem que receber um tratamento igual. E essa é justamente a dificuldade que eu vejo, Bruno, diante dessas acusações tão graves que foram feitas nesse ofício. Pode continuar, Gisele. Você começa os argumentos finais. Eu começo? Então sim, tá bom. Por favor. Obrigada, Bruno. Obrigada, Mona Lisa. Sempre um prazer. Podem me convidar sempre que quiserem. Sempre vou aceitar o convite. A Lava Jato, ela ultrapassou totalmente os limites de uma operação e trouxe os brasileiros para a realidade, chamou os brasileiros à responsabilidade. Então, o que a Lava Jato nos trouxe foi uma grande transformação, uma chamada à democracia. Eu sempre insisto com o Tiago nos debates de manhã que somos uma democracia jovem e que estamos aprendendo. E que a Lava Jato foi uma importantíssima lição que foi trazida para nós brasileiros, justamente porque nos despertou esse interesse pelos nossos direitos, pelas nossas responsabilidades, pelo nosso dinheiro. Quem é que está desviando o nosso dinheiro? Quem é que está enriquecendo ilicitamente, se locupletando com o dinheiro das pessoas, dos brasileiros, que deveria estar sendo investido na nossa saúde, na nossa educação, no nosso transporte e na nossa segurança. Então, nessa medida que a Operação Lava Jato, se tiver que terminar, e um dia vai ser concluída, seja pelo esquecimento, seja pela sua conclusão formal, que os brasileiros não percam este amor pelo Brasil, esse amor pela democracia e que continuem se dedicando a aprender cada vez mais, cada vez melhor, principalmente a votar. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Gisele. Eu poderia falar muita coisa aqui nesses argumentos finais. O debate foi tão profícuo hoje, mas eu vou ter que selecionar alguns pontos. O primeiro é que sim, nós precisamos estar atentos.
Obrigada, Bruno. Boa noite. Gisele, obrigada. Boa noite. Obrigada. Falou que quer voltar, ó, se colocou de prontidão, vai voltar. Boa noite, Gisele. Obrigada pelo reforço aqui. Obrigada a todos. Antes de encerrar, a gente tem lembrete para vocês. No próximo domingo, às 6h30 da noite, tem estreia da série Anthony aqui no Brasil, Caio Junqueira. Isso aí, Mona Lisa. Boa noite a todos. Amanhã tem Expresso CNN, 6h30 da tarde. Bastante bastidor, análise e notícia. Bom descanso a todos. Fechem a semana com a gente. Então, tchau. Mas hoje ainda tem muito mais. Jornal da CNN, William Vac, Thaís Lopes e todo o nosso timaço. Inconfundível. Tchau.